Provérbios 16, 3, o seguinte: consagre ao Senhor, pode pôr o slide por gentileza, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou ler de novo: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Amém? Eu queria que você pegasse este folheto aqui que você recebeu hoje. Hoje, irmãos, a pregação um pouquinho diferente, né? Como fazemos já, irmãos, há quase 20 anos, todos os primeiros 12 dias do ano, nós fazemos o que nós chamamos de projeto de vida. Amém, irmãos? Repita comigo, diga assim: 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Agora vamos falar assim, faz de conta que você tomou aquele café da manhã colonial, irmãos, lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sabe, naquele hotel assim, tá bom? Faz de conta que você tomou esse cafezão, amém? Então levante as suas mãos, repita comigo, diga assim: 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Amém, irmãos? Só de imaginar, imagina se tivesse tomado mesmo, né, irmãos? Né? Mas, irmãos, alguns anos atrás, nós começamos o nosso projeto de vida. Eu me emociono bastante, porque quando nós fizemos pela primeira vez, e nós propomos isso para a igreja, falei, gente, vamos separar os primeiros 12 dias do ano, para a gente fazer o nosso planejamento, fazermos nossos planos e consagrarmos a Deus. E foi um desafio, irmãos, porque você imagina 12 dias de culto direto, em janeiro. E quando nós começamos, irmãos, nós fizemos aqui, ó, nesse ladinho aqui, do seu lado direito, irmãos, eu acho que não chegávamos na quarta fileira ali, umas 10, 12 pessoas, e nós viemos 12 dias. E depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje, irmãos, nós já vemos essa realidade. De todas as campanhas que nós fazemos no ano inteiro, irmãos, nada se compara ao projeto de vida. É o que nós mais ouvimos de testemunhos durante um ano inteiro, irmãos, é o nosso projeto de vida. Então hoje, na pregação de hoje, eu queria fazer uma espécie de uma prévia, amém, irmãos? Uma preparação, claro que nós vamos ser ministrados hoje no nosso coração, mas uma preparação para o nosso projeto de vida. Nós fizemos hoje aqui, o pessoal fez aqui, esse aqui é apenas um rascunho, um esboço, só para você começar a ter a ideia. O nosso projeto de vida, pastor, quando ele começa? Ele já começa depois do culto da virada. Então, né, quando a gente faz ali a virada, obviamente, já é janeiro, né, já é dia 1, então, mais ou menos ali, encerrando o nosso culto da virada, né, meia-noite 10, meia-noite 15, já é janeiro, já é 2026, nós já oramos pelo mês de janeiro. Depois, né, no dia 2, então nós começamos. E assim, dia 2 a gente ora por fevereiro, dia 3 a gente ora por março, e nós vamos até o dia 12. Hoje, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, já são 3 cultos que fazemos todos os dias do projeto de vida. Então aqui o pessoal colocou, né, nós vamos ter às 9 horas da manhã, às 18h30 e também às 20 horas. O culto das 20 a gente vai transmitir online. E os domingos a gente segue a programação de domingo. Amém, irmãos? Então eu queria que você levasse esse folhetinho aqui, esse rascunho com você. Aqui nós já temos algumas áreas para você já começar a preparar o seu plano. Amém, irmãos? O seu projeto. E o nosso projeto de vida, irmãos, ele está fundamentado nesse versículo. Provérbios 16, 3, ele é a base do projeto de vida. Nós estamos, irmãos, numa época do ano, uma época propícia para a gente fazer essa revisão de vida. Nós sabemos, né, irmãos, que de uma certa forma, se a gente for assim um pouco mais frio, calculista, né? Ah, pastor, as coisas não mudam, né? Porque agora estou 31 de dezembro, vai para 1 de janeiro, mudou tudo, a minha vida mudou tudo. Nós sabemos, né, irmãos, que de uma certa forma é apenas um outro dia, né? Apenas, né, nós começamos um dia novo, um ano novo, mas de uma certa forma, irmãos, eu imagino, eu fico sempre impressionado, né, com essa sabedoria de Deus, que como Deus ele criou os tempos, e de uma certa forma, apesar da gente falar assim, mas é dezembro, é janeiro, continua, é um dia após outro dia, vamos ser sinceros, irmãos, de uma forma psicológica, interfere em nós vai nos dando, não é mesmo, quando a gente chega a essa época do ano, vai gerando em nossa mente, psicologicamente, e eu creio que foi Deus que colocou isso em nós, vai colocando em nossa mente aquela sensação de encerramento. Eu estou encerrando algo, eu estou finalizando, né? Às vezes no calendário escolar, né? Alguns estudantes estão terminando o ano, vão passar para o próximo ano. Ela traz para nós essa ideia de um fechamento. E quando a gente entra em janeiro, um novo ano, também traz para nós a ideia que eu posso
mudar um pouco as coisas. Por isso, irmãos, que é importante a gente separar essa época do ano, nesses últimos dias que nós temos em dezembro, para já começarmos a fazer essa revisão e planejarmos o nosso ano de 2026. Quem está dentro, diga glória a Deus. E o que nós fazemos, pastor, no projeto de vida? Nós fazemos Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo, irmãos, de forma muito clara, muito didática, muito rápida, ele separa duas ações, ele separa dois movimentos: consagrar e planejar. Consagre ao Senhor os seus planos, planeje, mas também consagre a Deus. É como se o texto estivesse falando assim: olha, se faltar um dos dois, não vai dar certo. Só consagrar, mas não ter planejamento, não vai ser bem sucedido. Mas só planejar e não consagrar, também você não vai alcançar o sucesso. O texto diz: consagre aquilo que você planejou, e os seus planos serão bem sucedidos. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas afinal de contas, o que é consagrar? Consagrar, irmãos, significa dedicar. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre consagrar. Consagrar significa dedicar, entregar, é apresentar. Consagrar um planejamento, consagrar um plano, um projeto a Deus, significa submeter esse planejamento à vontade de Deus. Nós fazemos os nossos planos, mas a Bíblia diz que é do Senhor que vem a confirmação. Nós fazemos os nossos projetos, mas quando eu consagro a Deus, eu falo: Deus, isso aqui é o que eu acho que é o melhor para mim. Mas a Bíblia diz, quem lembra o que diz lá em Romanos 12:2? Que a vontade do Senhor, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Durante o projeto de vida, nós pegamos os nossos projetos e falamos assim: Deus, esses aqui são os meus planos, mas faça primeiro a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Consagrar um plano, irmãos, primeiro, é submeter à vontade de Deus. Segundo, consagrar um plano é pedir a bênção de Deus e a sua capacitação para executar o plano. É dizer: Senhor, aqui estão os meus planos, mas por conta própria eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor abra as portas que eu não consigo abrir, eu preciso que o Senhor venha agir para além dos meus limites. Todos nós temos limitações. Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala assim, que Deus abençoou o ser humano e deu-lhe a ordem, então, de frutificar e encher a terra. Consagrar a Deus significa submeter à vontade, pedir a capacitação. E terceiro, é reconhecer que Deus, Ele é o destino de toda a glória e de todo o louvor pela realização dos planos. É dizer: Senhor, aqui estão os meus planos, e quando eles acontecerem, eu vou dizer: tudo é dele, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Isso significa, irmãos, consagrar um plano ao Senhor. Mas vamos agora para o outro lado do versículo. O versículo diz na primeira parte que nós precisamos consagrar, mas para consagrar, irmãos, nós temos que ter o plano. Não é consagrar nada, você precisa consagrar a Deus. Consagre ao Senhor o que você faz e os seus planos. Por que, irmãos, nós precisamos fazer planos? Por que nós temos que ter um planejamento, temos que ter projetos? Primeiro, preste atenção, nós devemos fazer planos, irmãos, porque o nosso Deus também faz planos. E nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é organizado. O nosso Deus, antes de fazer algo, Ele planeja, Ele projeta aquilo, Ele já tenta antecipar, Ele já visualiza como as coisas serão. Então eu faço planos porque o meu Deus faz planos. Jeremias 29:11, um versículo maravilhoso, diz o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e esses planos são de fazê-los prosperar, não causar dano e trazer paz e esperança. Levante sua mão e diga assim: o meu Deus tem planos para a minha vida. Jesus fazia planos e é o nosso grande mestre. Jesus, irmãos, planejou. Se você olhar o comecinho do ministério de Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ele desce as águas do batismo e ele vai para o deserto. O que Jesus faz os 40 dias no deserto, irmãos, em jejum e oração? Ele fez o quê? Planos. Ele organizou o seu ministério. Porque se você reparar o texto, logo após que Jesus, ele sai daqueles 40 dias de jejum e oração, ele vai escolher os seus 12 discípulos.
A escolha não foi assim aleatória, não foi assim do improviso. Eu vou sair, vou pegar esse. Não. Se você olhar, Jesus foi especificamente aonde cada discípulo estava. Ele foi lá naquele mar, onde encontrou Pedro frustrado, porque não tinha pescado nada aquela noite toda. Ele disse para Natanael: Natanael, eu já te vi debaixo da árvore antes de você chegar aqui. Ele planejou. Olha que coisa interessante, irmãos, rapidamente sobre Jesus, que é o nosso grande mestre. Você já reparou, já se ficou curioso, por que Jesus chegava para algumas pessoas e falava assim: não conta o milagre que você recebeu? Já reparou nisso? Jesus curava as pessoas, elas ficavam todas eufóricas. Uau, eu fui curar. Jesus falou: shh, não fala para ninguém. Irmãos, que coisa. Quem estuda marketing hoje, né, irmãos, estava perdido com Jesus. Ô Jesus, o Senhor curou um cego, nós temos que postar isso aqui, tem que viralizar esse vídeo aqui, Jesus. Não vai postar nada. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha um planejamento. Jesus, irmãos, ele veio para, além de criar, curar, restaurar, formar a igreja, discipular as pessoas, ele também tinha uma missão, que era morrer na cruz. E Jesus, irmãos, tinha que ser condenado na cruz. Os fariseus, os líderes daquela época, eles tinham que ter uma raiva, um ódio, uma inveja de Jesus, e assim: nós precisamos matar Jesus. Jesus não podia ir lá e falar assim: tem uma cruz aí para eu morrer pelas pessoas. Tinha todo um processo, haviam profecias que precisavam ser cumpridas. Então olha que algo interessante. Se a fama e a popularidade de Jesus crescesse muito rápida, aqueles fariseus iam dizer assim: vamos matar Jesus agora. E aí Jesus iria para a cruz cedo demais. E se ele fosse para a cruz cedo demais, não daria tempo de ele formar os discípulos e treinar os discípulos. Então Jesus, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele foi criando, ele foi dosando o ritmo da popularidade dele. Você lembra em algumas passagens que Jesus estava no lugar, estava todo mundo falando nele, ele vazava assim: não, minha popularidade está muito alta, né? Esses números de seguidores aqui no meu Instagram, pastor, mas não tinha, quem está pregando sou eu, tá bom, irmãos? Né? Tem muito seguidor no meu Instagram, precisa abaixar um pouquinho isso aqui. Então Jesus saía de cena, Jesus se escondia, mas também quando chegou a hora, no seu planejamento, ele falou assim: agora chegou a hora de morrer na cruz. Agora eu preciso provocar também a turminha aqui. Agora eles vão ficar com tanta raiva de mim, tanta inveja, que eles vão querer me matar. O que Jesus fez, irmãos? Quem lembra um pouquinho da história, a cronologia dos fatos, do planejamento de Jesus? Nesse momento, sabe o que Jesus faz? Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. A ressurreição de Lázaro foi mais ou menos 10, 15 dias antes de Jesus morrer na cruz. Jesus falou assim: agora eu vou fazer algo tão grande, mas tão grande, que eles vão ficar com tanta raiva de mim, que agora eles vão querer me matar na cruz. Aí ele falou assim: então quer ver, se você olhar a história, Lázaro está doente, as irmãs pedem para chamar, ele falou assim: não, eu vou esperar mais um pouquinho. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Abrindo um parênteses aqui na mensagem: se está demorando, é porque Deus está caprichando. Levante a sua mão assim, profetiza para que ela diga assim: se está demorando, diga para ele: é porque Deus está caprichando. Dá um tapinha assim na mãozinha dele, glorifica a Deus aí pela vida dele. Nós fazemos planos, irmãos, porque o nosso Deus faz planos. Nós fazemos planos, porque quando fazemos planos, irmãos, é uma boa administração de tudo aquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E fazemos planos também, irmãos, presta atenção nisso, porque os nossos planos potencializam e multiplicam o nosso esforço. Vou repetir: os planos, o planejamento, ele potencializa e multiplica os nossos esforços. Queria que colocasse, por gentileza, uma imagem. Queria que você prestasse bastante atenção nessa imagem que vai aparecer no telão. Nessa imagem, irmãos, pode colocar, por gentileza, isso. Nessa imagem, se você prestar atenção, nós temos 3 elementos. Quantos elementos, irmãos? 3. Nós temos ali o clima, o sol, talvez não dá para ver direito, mas um pouquinho de chuva. Nós temos o solo e nós temos as sementes. Preste atenção. Para nós vencermos, irmãos, ser bem-sucedidos, esses 3 elementos têm que acontecer. O clima, irmãos, representa o quê? Aquilo que está fora do nosso controle. Você tem controle? Eu quero que chova agora, eu quero que tenha sol? Não. O clima, irmãos, o sol, a chuva, para uma colheita existir. E a Bíblia usa muita figura de linguagem, de plantio e colheita, a Bíblia toda. Irmãos, o clima, o sol, a chuva representam a bênção de Deus que vem do céu sobre nós. Por isso que nós vamos consagrar nesses 12 dias, para recebermos a bênção de Deus. A semente, sabe, irmãos, o que ela representa? O nosso esforço e a nossa dedicação. A semente é o seu talento, a semente é a sua capacidade,
A semente é a sua inteligência, a semente é o que você esforça na vida. Você acorda cedo, você trabalha, você estuda, mas o solo, irmãos, representa o lugar aonde estamos depositando o nosso esforço. Significa onde nós estamos inseridos. A Bíblia fala que o solo representa também o reino de Deus, a igreja, a nossa família. Mas sabe, irmãos, também que o solo representa os nossos planejamentos, o nosso esforço. Preste atenção, representa os planos que nós fazemos, aonde depositamos os nossos esforços. Preste atenção, se eu tivesse aqui nas minhas mãos, irmãos, algumas sementes, e eu plantasse nesse carpete, as sementes iriam nascer? Por que muitos de nós estamos cansados? Fazemos muito, mas não temos grandes resultados. Porque nós estamos pegando as nossas sementes, Deus está mandando a bênção, que é a chuva e o sol, mas nós estamos jogando a semente num solo que não entra. Não penetre, até colocar a próxima imagem por gentileza, um solo duro. Quando eu faço planos, irmãos, preste atenção, o meu planejamento é este solo, aonde eu deposito o meu esforço. Quem estudou um pouquinho aí sobre gestão de empresa, já ouviu falar sobre modelo de negócio, planejamento estratégico. O planejamento, ele vai potencializar o seu esforço. Muitos de nós estamos assim na nossa vida. Estamos colocando todo o nosso esforço numa terra dura. Não tem um plano, não tem um planejamento. Tudo que você fizer, irmãos, mais planejado, o resultado será muito melhor. Desde uma compra no supermercado. Se você vai fazer uma compra no supermercado sem planejar, o que acontece, turminha? Vamos lá. Você compra a coisa repetida, não é mesmo? Você compra a coisa repetida, aí chega em casa, já tem lá. Aí tem o desperdício. Tem que planejar o seu casamento. Um casamento, irmãos, um casamento, para ser um casamento alegre, abençoado, ele não é uma coisa que surge do acaso. Casais têm que pegar uma agenda e falar assim: olha, nos próximos dias, naquele dia, naquele horário, nós vamos ter uma noite a sós para nós. Tem que organizar a agenda. Não, quando der, quando aparecer uma hora, uma oportunidade, não vai aparecer. Porque a correria, irmãos, do dia a dia, ela sempre vai te consumir. Quem está dentro, diga amém. Quando nós planejamos, irmãos, o nosso esforço cresce. O nosso esforço é potencializado. Quem está dentro, diga glória a Deus. Mas por que nós temos tanta dificuldade, pastor, em planejar? Primeiro, irmãos, porque muitas vezes nós não compreendemos a importância disso. Na nossa cultura, infelizmente, nós não fomos criados. Nossa cultura brasileira é maravilhosa, mas vamos ser sinceros, a gente não é muito do planejamento. A gente é muito que vamos que vamos, uma coisa aí. Claro que tem situações que tem que ser assim, né? Quem talvez aqui já participou numa reunião de empresa, talvez você já reparou com essa cena, né? Você faz uma reunião de planejamento. 2 horas de reunião, talvez alguns já passaram por isso. No final da reunião, alguém dá um tapa na mesa e fala assim: vamos agora trabalhar. Por que a pessoa fala isso? Porque aquele período de planejamento parece que não é trabalho. Nós só estávamos falando, não, mas aquilo já é o que? Trabalhar. Muitas vezes também, irmãos, nós não planejamos porque nos falta estímulos. Muitos de nós não crescemos numa família, não vemos, não ouvimos sobre isso. E um terceiro motivo, muitas vezes, a indisciplina e um pouquinho aí de preguiça. Se não for um pouquinho, se não for um monte, né, irmãos? Diga-me, ai. Mas, pastor, por onde eu começo os meus planos? Eu devo consagrar os meus planos. Por onde eu começo? Como fazer esses planos, então, irmãos? Claro que a mensagem aqui é um período curto, não dá para a gente entrar em todos, né, os detalhes, mas nós vamos ver, irmãos, aqui alguns princípios de um plano, um princípio de um projeto de vida, para que o nosso projeto, amém, igreja, não seja uma lista de desejos. Muitos entram no ano novo com uma lista de desejos. Eu quero isso, eu vou fazer isso, mas um projeto, irmãos, é muito mais do que isso. Preste atenção. Em resumo, o que é um projeto? Um projeto, irmãos, um planejamento, em resumo, é você ter 3 elementos principais. Quantos elementos, irmãos? 3. Preste atenção. A clareza para onde você quer ir, a clareza da onde você está e a clareza de saber como vai chegar. Pode pôr a próxima imagem, por gentileza. Algo que nós usamos no nosso dia a dia. Todos nós usamos um GPS. E um GPS, de forma muito clara, ele tem um destino. Eu preciso saber aonde eu quero chegar, mas eu também preciso saber da onde eu estou saindo, e eu preciso de um trajeto, um caminho, como eu vou chegar aonde eu quero chegar. Para cada alvo da sua vida, cada área, é importante você não ter somente aonde você quer chegar, o seu destino, o seu sonho, o seu desejo,
mas saber da onde você está saindo e qual é o caminho, como você vai chegar lá. Pastor, por onde eu começo? Eu começo pelo destino ou eu começo pela origem? Isso depende, irmãos. Não tem uma regra certa, amém, irmãos? Tem situações que você começa pelo destino, você começa pelo sonho. Você olha um dia e fala assim: ai, que vontade que eu tenho de fazer uma viagem dessa. Eu lembro, irmãos, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu assisti uma cena de um filme, e eu falei assim: puxa vida, um dia eu quero fazer uma viagem dessa de trem, né? Sabe aqueles trem pela Europa, assim, as montanhas com neve. Assim, um dia eu vou fazer uma viagem dessa. Sabe, irmãos, que interessante? Passou 10 anos. Eu estou assistindo, nem sei se era o filme repetido, já era outro filme. Aparece a mesma cena, e eu falo de novo: um dia eu vou fazer uma viagem como essa. E naquela hora veio na minha cabeça: não, você nunca vai fazer uma viagem como essa. Sabe por quê, irmãos? Porque depois de 10 anos, o que eu fiz com aquele desejo? Nada. Foi só um desejo. Eu não pesquisei valores, eu não guardei R$1 para essa viagem. Ou seja, essa viagem vai acontecer? Nunca vai acontecer. E se daqui 10 anos eu olhar a cena de novo, eu vou falar: um dia eu vou fazer, mas também não vou fazer. Porque se eu não me planejar. Então alguns planos, irmãos, eles começam a partir do sonho. Um dia eu vou ter, um dia eu vou morar naquela casa, um dia eu vou realizar isso. Porém outros planos, presta atenção, outros planos eles partem da origem, de um choque da realidade. Às vezes eles partem de uma necessidade, de um problema. E a partir daquele choque da realidade, eu vou trazer um projeto para a minha vida. Você vai ao médico e faz uns exames, uns check-up, ele fala: olha, as coisas não estão bem aí não. E diante daquele choque daquela realidade, você vai começar agora a trazer um projeto. Quantos estão entendendo, irmãos? Digam amém. Às vezes acontece no casamento, às vezes vem uma crise conjugal, às vezes parece que as coisas estão todas boas, de repente alguém ali, um esposo ou a esposa fala: olha, eu estou infeliz neste casamento, eu quero me separar. De repente vem aquele choque da realidade. Tem planos que eles partem da origem, parte às vezes da frustração, de dias que não rendem, onde nós precisamos fazer uma gestão melhor. Mas seja, irmãos, começando do destino ou começando da origem, eu preciso fazer planos. Por uma questão aqui, irmãos, de pregação, de fluidez, eu quero começar primeiro por nós fazermos os planos. Nós precisamos, irmãos, saber aonde nós queremos chegar. Salmos 37, versículo 4, pode colocar por gentileza, próximo slide, diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Deleite-se no Senhor, irmãos, é você se satisfazer no Senhor, não é deletar o Senhor, irmão. Tem uma letra aí no meio aí, viu, gente? Não é deletar é apagar. Deleitar-se significa: eu estou tão satisfeito, Jesus preenche a minha vida. Eu posso ouvir glória a Deus? Jesus me satisfaz, Jesus é o rei do meu coração, Ele é o rei da minha vida, nada vai tomar o lugar de Deus na minha vida. Então Deus diz assim: então eu vou realizar os desejos do seu coração, porque eu sei que nada vai pegar o seu lugar. Nós precisamos, irmãos, sonhar. Nós temos que criar na nossa mente. Antes de acontecer no mundo real, tem que acontecer na sua mente. Você tem que visualizar. Esses dias eu ouvia sobre um médico neurocirurgião, e ele falava sobre quando ele vai fazer uma cirurgia, irmãos, na cabeça. E ele falava assim: olha, antes de eu fazer a cirurgia, na minha mente já está pronta a cirurgia. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar esse instrumento, eu vou tomar cuidado com essa veiazinha que passa aqui. Hoje quem acompanha o mundo dos esportes, né, sabe que os técnicos, eles já fazem as jogadas, e quantos gols hoje, né, eles saem, né, não vamos aqui tirar saco, brincar de ninguém, viu, gente, né, quantos gols eles saem, né, a pastora Thalita está nesse culto, então não precisa, no próximo eu aproveito, viu, gente, e quantos gols eles saem, naquele cruzamento que o zagueiro sobe assim, gente, né, e de cabeça faz aquele gol, né? Deixa alguns muito alegres, deixa outros muito tristes, né? Por quê? Porque houve ali um planejamento. Você precisa saber aonde você quer chegar. Tenha na sua mente um sonho, visualize aquilo. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela falou assim: se eu tocar em Jesus, eu serei o quê? Curada. Ela planejou, ela viu passando no meio da multidão, ela visualizou tocando no manto de Jesus, e ela sendo curada. Ela já tinha visto, ela já enxergava. Quando a pastora Thalita e eu estávamos noivos, ela foi fazer os exames pré-nupciais, e o médico disse: olha, você nunca vai poder ser mãe, nunca vai poder ser mãe. Avise o teu noivo, se ele quiser cancelar o casamento, porque ela sabia que meu sonho era ser pai.
E ela me ligou naquele dia chorando, falou: Dan, você ainda quer se casar comigo? Eu falei: estou desesperado para casar com você. E ela falou assim: só que eu nunca vou poder te dar filhos. Eu falei: olha, eu não quero filho hoje, nós nem somos casados. Nós vamos casar puros. E se Deus quiser que nós tenhamos filhos, Deus vai nos dar os filhos. Aquele dia, irmãos, debaixo de uma notícia tão negativa, ela pegou um papel e ela começou a escrever: um dia eu vou ter uma filha. Minha filha vai ser alta, minha filha vai ter cabelos caracolados, os cachinhos, e vai ser muito arteira. Quem conhece a nossa filha Keren, ela é exatamente desse jeito. Primeira vez que a minha filha Keren, irmãos, dormiu uma noite inteira foi com 3 anos de idade. Primeira vez que a gente dormiu, acordou, falou assim: não acordamos no meio da noite? Foi depois de 3 anos. E aí nós tivemos o desejo de ter o segundo filho. E ela falou assim: meu filho vai ser alto, vai ser mais alto que a irmã. Meu filho vai ser um protetor meu. Vai ser tipo um guerreiro. O nome Eliote é um dos guerreiros lá do rei Arthur. Também tem um significado bíblico. E meu filho vai ser muito alto, vai ter cabelo cacheado. Aí ela acrescentou: e o meu filho vai dormir bastante. Aí ela aprendeu a lição, né, irmãos? Mas ela descreva os teus sonhos. Especifica ele. Quanto mais específico é o teu sonho, irmãos, sabia que de uma certa forma, quero que você entenda isso, você desafia Deus. Tiago capítulo 1 fala assim: sabe por que muitos não recebem? Porque tem mente dividida, tem muita dúvida e incerteza. Não é à toa que Jesus chegava para as pessoas e perguntava: o que você quer que eu te faça? Nós vemos, irmãos, muitas pessoas fazerem os projetos de vida e no final do ano elas vão escrevendo e vão riscando: Deus já fez, louvado seja o Senhor. Então sonhe com coisas grandes. Preste atenção, irmãos, Deus, Ele honra os grandes sonhos, porque os grandes sonhos honram o nosso Deus. Você deve definir um destino, saiba aonde você quer chegar. Coloque uma meta, coloque alvos para cada área da sua vida. Seja específico, não coloque somente: eu quero um casamento melhor. Não, seja um pouco mais específico: eu quero ter mais harmonia no meu casamento. Eu quero compreender mais, eu quero que acabem as brigas. Segundo, irmãos, passo de todo o planejamento, uma vez que sabemos aonde queremos chegar, também nós precisamos encarar o nosso ponto de partida. Saber aonde nós estamos, a realidade. João 8:32 diz o seguinte: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos saber, irmãos, a verdade. Encarar de forma corajosa. Muitas vezes nós fugimos da verdade. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos muito superficiais. E para que nós possamos vencer e termos nossos planos realizados, nós precisamos, irmãos, encarar. É como se você pegasse um GPS. Imagina se o GPS, o ponto de partida fosse 4 quarteirões à distância. Daria certo, irmãos? Não daria. Tem que ser exatamente qual é a realidade, como que estão as coisas. Muitos de nós não encaramos a realidade, não floreia as coisas. Seja, por mais difícil que seja, toda solução começa de um problema, toda solução de um problema começa encarando a verdade. Preste atenção: se você está lidando com um problema por muitos anos, muito provavelmente é porque você ainda não chegou à raiz do problema. Você está cortando os galhos do problema, as folhas do problema, mas se você não cortar a raiz, aquela raiz ela brota de novo. Por isso que muitos problemas eles ficam crescendo, eles voltam. Encara a realidade. Olha, sabe do que? Eu tenho assim uma tendência a jogar nas bets, nas apostas. Não é tendência. Eu tenho um vício. Eu estou escravo. Eu preciso ser liberto. As coisas assim não estão tão boas. Não, as coisas não estão nada boas. Eu preciso encarar: olha, eu sou viciado, eu tenho um problema nessa área. As coisas assim não estão tão boas. Ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidade. É essa a verdade? Ou será que eu me isolo demais? Porque a Bíblia diz: aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Será que ninguém lembra de você? Será que ninguém se preocupa com você? Essa é a verdade? Ou a verdade é que eu também não me preocupo com ninguém? Ninguém manda uma mensagem perguntando como eu estou, mas eu mando uma mensagem perguntando como os outros estão. Eu me preocupo, eu me isolo, eu me distancio. Se eu me distanciar, ninguém vai lembrar mesmo. Quantos estão entendendo? Digam amém, irmãos. É encarar a verdade.
com autorresponsabilidade, semos as desculpas. Um dia, irmãos, precisei encarar a verdade. Eu tinha todas as desculpas em relação ao peso. Um dia, irmãos, meditando, pensando, eu falei assim: ninguém colocou a comida dentro de mim. Toda a comida no seu corpo foi você que pôs. Ninguém me forçou a comer. Ah, mas não dá porque não sei o quê, porque a vida é muito corrida, porque não sei o quê. A verdade é o seguinte: toda a comida que está no meu corpo, fui eu que pus. Eu que coloquei. Eu que escolhi esse elemento. Eu não era obrigado, ninguém obrigou. Ninguém me pegou uma vara e falou: se você não comer, você vai apanhar. Quando você está entendendo, digam amém, irmãos. Deixa eu avançar, que vocês ficaram muito em silêncio. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Encare a verdade, por mais difícil que ela seja. Preste atenção nisso. Peça ajuda ao Espírito Santo para abrir os teus olhos. Às vezes nós não enxergamos a verdade como ela é. Às vezes, irmãos, preste atenção, às vezes a gente subestima, a gente põe ela muito para baixo e não encara a verdade. Às vezes também, presta atenção, a gente também exagera. Muitas vezes, principalmente quando estamos cansados, desanimados, e nós temos que orar ao Espírito Santo para Ele abrir os nossos olhos. E às vezes, irmãos, quando o Espírito Santo abrir os teus olhos, preste atenção nisso, sabe o que você vai encontrar? Não está tão desesperado assim como você acha, não. E se você pedir para o Espírito Santo abrir os teus olhos, sabe o que você vai reconhecer? Tem mais coisas dando certo do que coisas dando errado. Eu vou repetir, tem mais coisas dando certo do que coisa errada na sua vida. Porque muitas vezes também nós exageramos, não é mesmo, irmãos? Ah, minha vida está um caos. Ei, para, que negócio também não está exagerado assim, não. Eu não faço nada certo. Para com esse negócio aí. Irmãos, ninguém passa um dia fazendo tudo errado. Se você está aqui hoje, você já fez algo certo. Olha que coisa maravilhosa. Você escolheu estar na presença do Senhor, isso é algo certo. Terceiro, irmãos, nós temos que saber para onde queremos chegar, amém? Queremos saber o nosso ponto de partida, mas também precisamos saber como chegar. Trazer um caminho, trazer um trajeto. Claro, irmãos, não vai dar para eu colocar tudo aqui, porque depende de cada situação, cada necessidade, tem um caminho específico, mas alguns princípios, preste atenção. Primeiro, para você conseguir criar e escrever esse trajeto, como eu vou chegar aonde eu quero chegar? Pesquise, peça ajuda, peça conselhos. Outro princípio muito importante, irmãos, encontre o seu ritmo. Irmãos, não fique se comparando, cada um tem uma história, cada um tem uma jornada, cada um tem o seu ritmo. Nesse trajeto, quando você faz lá o GPS, ele não dá 2, 3 rotas. Ó, essa rota aqui demora mais, mas não paga pedágio. Essa aqui é mais rápida, mas paga pedágio. Você escolhe o que é melhor para você. Encontre o seu ritmo, não vai na pilha dos outros, não. Preste atenção, irmãos, a vida não é uma corrida de 100 metros. O que é corrida de 100 metros? Você tem que dar todo o gás. A vida é uma maratona. Você tem que encontrar aquele ritmo, fazer aquilo que é possível, amém, irmãos? Fazer aquilo que está ao teu alcance. Um outro princípio, irmãos, do trajeto: coloque pequenos passos. Pegue os alvos muito grandes e quebra ele assim, diminui ele em pedacinhos menores, como uma escada, um degrau de cada vez. Ah, eu quero melhorar meu casamento. Vamos especificar um pouquinho mais isso? Eu quero ter mais harmonia. O que eu posso fazer? Ah, eu precisava fazer uma viagem para Paris, né? Aí eu vou fazer aquela viagem e vai resolver tudo. Não, sabe o que você pode começar a fazer? Ó, durante a semana, organize a sua semana. A sua casa, pais com filhos, entre irmãos, não é só casal, todos nós que precisamos. Se você está precisando, Deus colocou isso no meu coração, você que está precisando criar mais harmonia com as pessoas, quer ver um passo muito simples que você pode fazer? Organiza a tua semana e fala: minha semana nós vamos ter 2 ou 3 refeições na mesa, o celular desligado. Se der para ir para Paris, irmãos, vai para Paris, glória a Deus, né, irmãos? Mas o euro está caro, viu, gente? Né? Mas se não der para ir lá para Paris, dá para começar, não dá para começar com isso, irmãos? Dá para começar, sentar à mesa, ter uma refeição, o celular desligado ou longe. São pequenos passinhos. Por último, seja flexível e continue perseverando. Quando nós falamos, irmãos, de planos e sonhos, muitas vezes, irmãos, a frustração ela invade o nosso coração. Eu sei que hoje muitos de nós temos andado tão frustrados, porque a gente não consegue muitas vezes planejar e executar aquilo que nós planejamos. Talvez até planejamos, estruturamos as coisas. A frustração, irmãos, é uma luta que muitos de nós temos passado.
Mas apesar de toda a frustração, continue perseverando. Eu queria encerrar essa pregação com alguns versículos da palavra de Deus. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, fazer planos, continue sonhando. Se você hoje está lutando contra a frustração, você ainda tão irritado, você se sente tão fracasso que você não consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer. Primeiro, não abandone as expectativas, porque o que é uma frustração? Uma frustração é uma expectativa que não foi alcançada. E quanto maior for a expectativa e ela não for alcançada, maior será o quê? A frustração. Então o que muitos fazem para não mais serem frustrados, eles começam a retirar as expectativas. Mas isso também não é sábio. Nós temos que ter expectativas, amém, irmãos? Não podemos parar de sonhar, mas sabe o que você pode fazer? Pequenos ajustes na sua expectativa. Não elimine elas, mas diminui um pouquinho. Não coloque expectativas tão grandes, preste atenção nisso. Não exija tanto de você. Se você fez um planejamento, conseguiu realizar 50%, glória a Deus. Depois você vai conseguir fazer 60%. Depois você vai avançar. Exija menos, um pouquinho menos de você. Se não dá, olha, não dá para fazer em 2026, qual é o problema, irmãos? Pode ser um projeto para 2 anos. Dilua ele um pouquinho mais. Exija menos de você, dos outros. Perdoe você mais, com mais rapidez. Perdoe você mais, com mais frequência. Celebre as pequenas conquistas, para você lidar com essa frustração. Mais uma vez, eu faço tudo errado, isso é uma mentira. É impossível você fazer tudo errado. Irmãos, preste atenção, muitos nós aqui podemos passar uma vida inteira sem fazer um elogio para nós mesmos. Eu tenho treinado os meus filhos lá em casa. Olha, antes de vocês dormirem, quando vocês deitarem assim a cabeça para dormir, lembra de 2, 3 coisas boas que você fez naquele dia e fala assim: olha, eu estou de parabéns. Olha, eu fui bem nisso. Eu errei aqui, eu errei, mas foca naquilo que você fez de bom. Vai motivar você. Celebre as pequenas conquistas. Coloque a mão em teu coração. Coloque aos pés de Jesus a sua frustração. Ele já disse a nós: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz para nós: você está cansado, sobrecarregado, frustrado, porque as coisas não estão conseguindo, você não consegue fazer, o teu corpo te limita, o recurso limita, situações da vida te limitam, você não consegue realizar o que você planeja, o teu sonho. Vá aos pés do Senhor Jesus. Com a mão no seu coração, olhe para cá. Mas não vamos, igreja, descontar nas pessoas. Jesus não falou: não vá nas pessoas, não desconte nelas, mas venha aos meus pés. Venham a mim os cansados, sobrecarregados, e descanse, irmãos, descanse no Senhor. Porque aqueles que amam a Jesus, quem ama Jesus aqui? Sabia que tem uma promessa para você? E essa promessa diz em Romanos 8:28: e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe o que significa isso, igreja? Deus pega as coisas que deram errado e transforma para dar certo na nossa vida. Por isso você não precisa ficar revoltado, irritado com essa frustração. Coloque aos pés do Senhor Jesus e fala: Senhor, eu vou descansar no Senhor, ó Pai. Senhor, está machucando, está doendo, eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou frustrado com isso, mas eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levante as suas mãos agora e fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor Deus, ó Pai, nós já começamos a nos preparar para esse projeto, Senhor. Senhor Pai, nós oramos agora, Senhor Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, nós oramos agora. Eu quero orar, Senhor, por aqueles, ó Senhor, que não têm enxergado, Senhor, a verdadeira raiz daquele problema, daquela luta, Senhor. Abra os meus olhos agora para que eu possa ver, Senhor. Eu quero orar por aqueles que, Deus, ó Pai, estão ausentes de sonhos, ó Deus, ó Pai, ausentes de planos e projetos, aqueles que o desânimo, ó Pai, tem estar controlando esta vida. E eu oro também, ó Pai, por aqueles que estão frustrados, aqueles, ó Pai, que estão tão esgotados. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Aliás, eu queria fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer assim, pequenas rodinhas de 3 em 3, em 4 em 4. Faça uma rodinha, se vira um pouquinho para trás. A gente vai orar um pouquinho mais
mais intenso isso. Comece a orar por esta pessoa agora. Comece a orar junto com ela agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, se você conhece ela, se você quiser abraçá-la neste momento, mas ore com ela agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, clamamos o Teu poder, Senhor. Senhor Pai, nós chegamos aos Teus pés, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Senhor, ó Pai, eu oro e clamo agora, Senhor. Oh Deus, aquele que não tem mais sonhos, ó Pai. Senhor, ó Pai, o desânimo, Senhor, está tomando esta pessoa, Pai. Ela está tão desanimada, Senhor. Ó Pai, talvez ela está olhando para o próximo ano, não conseguiu imaginar nada ainda para esse ano, Senhor. Pai, eu quero declarar que hoje, Senhor, o Senhor nos liberta. Eu repreendo agora todo desânimo, todo cansaço, toda frustração. Sai agora, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que têm exigido demais de si mesmo, Senhor, ó Pai, que haja perdão, Senhor, agora, Pai. Senhor, ó Pai, coloca a nossa vida em ordem, organiza a minha vida, Senhor. Ó Pai, que o meu esforço não seja desperdiçado, mas que o meu esforço, meu Pai, ó Deus, ó Pai, ele venha ser recompensado, que eu possa ver o resultado dele. Senhor, ó Pai, eu me uno em oração agora com todos aqueles que estão online. Entra nessa casa, entra neste lar, neste carro, no trabalho. Oh Senhor, traz de volta os sonhos, traz de volta os projetos, traz de volta, Senhor Deus, ó Pai, a alegria. Oh Deus, toda a frustração eu repreendo agora. Toda a frustração saia. Chega, Deus, de descontar nos outros. Chega, Deus, ó Pai, de jogar em cima dos outros. Senhor, o Senhor me guia, o Senhor me orienta, o Senhor me capacita, Senhor. Ele está aqui, Ele está curando, Ele está curando, Ele está libertando. Vai passando agora aquele que tem o sonho, ó Pai, de ser livre dessa doença, ser livre dessas dores. Eu ordeno cura agora. Receba a cura sobre este corpo, receba a cura agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Se você tiver vontade de chorar, chore aos pés de Jesus. Põe aos pés dele essa frustração agora. Fale, Senhor, não está sendo fácil. Senhor, está doendo demais. Só as vozes, bem baixinho. Se você puder e tiver intimidade, solte das mãos agora. Abrace uma ou duas pessoas que estão nessa rodinha com você. Talvez ao você abraçar alguém, alguém vai começar a chorar. Deixa ela chorar um pouco. Você vai ser Jesus na vida dela agora. Ele diz: venham a mim os cansados e os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Senhor, nós te agradecemos. Ele está limpando, Ele está curando muita gente hoje. Volte a sonhar, igreja. Nunca pare de sonhar.
Ajuste teus sonhos, mas continue sonhando. E prepare-se, tome posse. Ainda tem muita coisa boa de Deus nesse ano de 2025. Não descarte ele, mas planeje. Faça esses planos debaixo de oração, amém, irmãos? Põe mais uma vez sua mão sobre a sua cabeça, bem rapidinho. Pai, eu oro agora, Senhor, por novos sonhos. Senhor, sonhos que essa vida nunca imaginou, ideias que nunca vieram, Senhor. Ministérios novos, dons novos espirituais, projetos novos, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor, que nos próximos dias o Senhor vai semear sonhos, ó Pai. Esses sonhos, ó Pai, que vão chegar através de uma conversa com alguém, uma imagem, uma vontade que vai surgir, Senhor, porque o Senhor é Deus que realiza sonhos. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Levante as tuas mãos agora. Quem aqui tem um coração grato ao Senhor? Levante o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, estica tudo aí e só agradeça a Jesus agora. Você já está abençoado. E você quiser tomar a ceia ao final do culto aqui à sua frente. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu digo muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Declaramos uma semana abençoada, de vitória, produtiva. Vai render essa semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do querido Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a paz do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.